Fala pessoal, finalmente é Copa do Mundo, amigos. Começou a Copa, eu tô aqui, ó, de México. Sim, México que venceu o primeiro jogo da Copa do Mundo hoje contra a África do Sul. Um jogo que pra mim ficou bem abaixo daquilo que a gente esperava, né, de partida inicial de uma Copa do Mundo. Eu acho que emoção até teve em determinados momentos do jogo, mas tanto a África do Sul quanto o México eu me decepcionei com ambos. A África do Sul, apesar de tentar emular, né, aquele futebol que a gente viu numa Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes, a saída de bola por baixo, né, apoiada, sem muito chutão, acabou errando bastante e assim saiu o primeiro gol mexicano, que o México começou pressionando bastante a África do Sul, conseguiu fazer o primeiro gol e aí meio que o jogo deu uma esfriada. Eu acho que principalmente depois da parada técnica do primeiro tempo, o jogo deu uma boa esfriada, o México sentou na vantagem de 1-0, chegou a ser vaiado pelo Estádio Azteca, pelos mais de 80 mil torcedores que estavam no Estádio Azteca, e a África do Sul, um futebol muito forte, né, pesado desde o início, alguns jogadores como Modibo e Mocoena pegando firme, né, os jogadores mexicanos. Começou a sair os cartões amarelos, o Wilton Pereira Sampaio até aliviou no início, mas depois não teve jeito, teve que soltar os cartões para a África do Sul, e no segundo tempo eu imaginei que o México poderia vir até um pouco mais afoito, querendo fazer o 2-0, e a África do Sul, sabendo que não era um resultado bom, né, apesar do México estar jogando em casa, o México só começou a ter alguma ênfase ali no jogo quando fez algumas mudanças, né? Quando o técnico Javier Aguirre colocou ali o Gilberto Mora, e aí o México conseguiu ter um pouco mais de ímpeto e chegou primeiro a expulsão. Eu acho que a primeira expulsão da África do Sul, acho que não tem dúvida nenhuma. Era só a questão do posicionamento do jogador mexicano, mas a falta é uma falta para vermelho. Eu acho que essa expulsão é de manual e a falta não foi bem cobrada. O México acabou fazendo o segundo gol depois dessa falta, um pouco depois, um gol de cabeça de Raul Jiménez, da especialidade da casa, né? Durante anos foi muito mais especialidade da casa, até ele ter o choque de cabeças lá com o Davi Luiz, quando eles se enfrentaram lá no campeonato inglês. E aí o México com um a mais, a gente imaginava que poderia partir para fazer um 3-0, para fazer uma vantagem num grupo que é um tanto equilibrado para mim. Eu acho que a vantagem uma vantagem de mais gols pode ser importante no final ali para o desempate, mas o México sentou nessa vantagem aí de 2-0 e ainda, mesmo depois da segunda expulsão da África do Sul, que eu acho que também foi justa, para mim é inadmissível numa Copa do Mundo um evento desse porte, o jogador da África do Sul dá um tapa no jogador mexicano com trocentas câmeras ali para ver o lance, né? Acho que a infantilidade de um jogador que não cabe na maior competição de futebol do mundo. Foi infantil, foi violento, foi negligente, acabou sendo bem expulso. O México ficou com 2 a mais, e aí a África do Sul realmente se trancou ali para não tomar mais gols, mas ainda assim o México botou o pé no freio, né? Inexplicavelmente botou o pé no freio e quase leva um gol num lance de contra-ataque ali em que o César Montes, o zagueiro do México, acabou sendo expulso. Essa terceira expulsão eu acho que é a mais polêmica aí de Wilton Pereira Sampaio hoje. Eu acho que todos os outros cartões foram bem justos. Essa é a mais polêmica. Eu acho que cabia o amarelo sim, mas também não acho que a expulsão ela é muito exagerada, sabe? Eu acho que está dentro ali do espectro dessa expulsão. Eu vi muita gente falando que a bola não ia em direção ao gol, ela ia para fora. Ali o jogador da África do Sul ele dá um corte, né? Ele dá um corte para buscar finalização. Ali, depois daquele corte que ele dá e leva a porrada, se ele passa ali, é finalização no gol. Não ia dar tempo de ninguém chegar. A bola estava posicionada num lugar pronto para finalização no gol. Por isso que eu acho que o critério de Wilton ali não é de todo ruim da expulsão, porque era um lance que fatalmente dali sairia a finalização do jogador da África do Sul. Se o jogador do México não faz a falta,
ele ia entrar na área e ia chutar. E aí teve um lance constrangedor, mais do que o inglês de Wilton Pereira Sampaio, o lance constrangedor, a falta batida pela África do Sul, a falta quase na risca da grande área, uma falta que me lembrou muito a Série B, né? Uma jogada mal ensaiada, o cara toca pro outro chutar, você não pode desperdiçar, você com 2 a menos, uma chance daquela de buscar diminuir o placar, não pode desperdiçar uma chance daquela. A África do Sul desperdiçou e acabou sendo derrotada por esses 2 a 0. Achei o placar magro, achei que o México poderia ser muito mais incisivo do que foi. Eu acho que o Quiñones, né, que foi eleito o jogador o melhor em campo, né, pela FIFA, que fez o primeiro gol, eu acho que era o jogador do México com mais ímpeto, com mais vontade ali. Ele inicia a jogada, inclusive, do segundo gol, ele arranca, toca no Raul Jimenez, recebe de volta e abre, se não me engano, no Alvarado, que é quem faz o cruzamento de canhota para o Raul Jimenez fazer o segundo gol do México. O Quiñones era o jogador mais impetuoso do México, mas eu me decepcionei, porque eu esperava um México mais energizado pelo ambiente do Estádio Azteca, mais energizado pelos milhares de torcedores mexicanos, e o que eu vi foi um México que jogou pro gasto e olhe lá, né? Em relação à África do Sul, aí realmente eu já esperava que a África do Sul não fizesse uma campanha tão boa assim, né? Por mais que tenha se classificado diretamente nas eliminatórias africanas, eu acho que é um time que, primeiro, que depende demasiadamente de uma Mamelodi Sundowns. Não que seja um time ruim, uma Mamelodi já chegou em final de Champions da África, fez até um bom papel no Mundial de Clubes do ano passado, mas eu acho que é muita dependência e é parte desse futebol sul-africano não ter essa experiência de muitos jogadores atuarem fora do país. Eu acho que isso pesou para a seleção sul-africana hoje, e eu acho que vai pesar para os próximos jogos, porque vai pegar outras 2 seleções mais rodadas, né? A Coreia do Sul é uma seleção que tem boa rodagem, que tem bons jogadores, bons valores. Tem o Son, tem o Lee Kang-jin, tem o Kim Min-jae, tem o Hwang, jogadores com experiência no futebol europeu, em grandes clubes de futebol europeu. O Hwang menos, mas em grandes experiências. E a Tcheca, ou a República Tcheca, também uma seleção experiente. Eu acho que tá se encaminhando aí para uma África do Sul, no máximo arrancar um pontinho de alguém aí com muita boa vontade, arrancar um pontinho aí. E em relação ao jogo do México também, ressaltar a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. Não achei uma arbitragem ruim, achei que até ele demorou de distribuir os cartões para a África do Sul, mas acho que manteve o jogo sob controle. Como a gente falou, a última expulsão pode ser questionável, mas eu não acho que é absurda. E o destaque negativo é pro inglês dele, né? Começou ali a falar o after review e aí se embolou, ficou nervoso em se ver no telão e passou um inglês macarrônico, parecendo da escola de Papai Joel. É isso. Amanhã a gente tá de volta aqui em mais uma live do canal do Puco na Copa. É o Pucopa, amigo. Valeu! E aí, torcedor, já tá jogando ou só assistindo? Aqui é amor pela camisa dentro e fora de campo. Na Sportiva Bet você entra no jogo de verdade. Melhores odds, melhores giros e o maior cashback do mercado. Isso aqui não é só notícia, viu? Aqui é Bahia de verdade. A gente cobre, a gente cobra, a gente tosse, a gente vai pra cima. Bastidores, narrações, tudo você acompanha aqui no canal do Puco, porque onde tem Bahia tem canal do Puco, e onde tem canal do Puco tem Sportiva Bet. Tá esperando o quê, pai? O link tá na descrição. Sportiva Bet e canal do Puco juntos para uma história de triunfos.